Olá, moçada! Vamos lá para o resumo da lição 8, diferenças conjugais? Eu acredito que você já me conhece, né? A gente conversou aí por 7 semanas, essa é a 8ª semana e eu espero que você esteja fazendo o estudo, né, sobre sexualidade nesse livro aqui, ó. Contexto Jovem. Se você não conhece, dá para conhecer ainda, que são 12 estudos. Esse é o 8º, né? Então, eu sou Andréia Ribeiro, sou psicóloga, terapeuta sexual e a gente está aí fazendo um resumão toda semana para a gente ver o que a gente entendeu, o que pode ter de dúvida e a gente está aprendendo um pouco mais. Nessa semana, a gente vai ver um tema polêmico, né? Eu acredito que você aí que leu, tem a questão aqui, ó, da tirinha, né, que mostra, né, que esse encaixe traz um resultado, né? E nesse ponto a gente está aprendendo aqui que esse pontuação é sempre a Bíblia, tá, gente? Se você não tá aí, né, ainda entendendo o que está acontecendo, esse estudo é sobre sexualidade na viés da Bíblia, né? Como que ela traz, então, alguns pontos aí para a gente aprender sobre essa temática tão importante na nossa vida, independente da nossa idade. Mas essa tirinha, ela traz uma reflexão sobre o encaixe, né? O encaixe perfeito. Então, a gente trouxe a perspectiva de que quando Deus criou, né, homem, mulher, macho e fêmea, eles o abençoou e ordenou para que eles crescessem e reproduzissem, né, povoando a terra. Ele viu que isso era muito bom, né? A gente estudou isso semana passada. E nesse ponto esse encaixe perfeito é feito com homem e mulher da forma que Deus criou. E durante essa semana a gente vai estudar um pouco sobre isso. E vamos passando aqui e na segunda-feira, no domingo, já tô adiantando, a gente definiu alguns termos, ok? E falou sobre gênero. Eu quero abordar um pouquinho com você sobre isso. Existe 31 identidades de gênero, que se você pode pesquisar na internet, você vai saber muitas. O gênero é visto aqui como uma construção social. Sexo, né, biológico, algo que você nasce com ele. Então, se você nasce com uma vagina, você é mulher, sexo feminino. Se você nasce com um pênis, você é homem, sexo masculino. Mas o gênero vai ser, então, assim, como que você se percebe, masculino ou feminino. Qual que é a sua identidade de gênero? Como que você se identifica? Então, se eu sou mulher, nasci com uma vagina, eu sou mulher, sou do sexo feminino. Mas eu me vejo mulher, eu me percebo mulher, me identifico como mulher. Então, eu sou do gênero feminino, ok? Aí, então, eu sou cisgênero, que a gente fala. Quando eu me reconheço com o gênero de nascimento, com o sexo de nascimento. Mas se eu não reconheço, aí a gente tem outros gêneros, tá bom? Não vou entrar na questão aqui, mas nessa lição a gente também entende que pouca possibilidade da pessoa nascer com os dois sexos, que é os intersexuais. A gente usava o termo hermafrodita antigamente, né? Mas pode acontecer da pessoa nascer com os dois sexos, né? Pênis e vagina. Aí tem toda uma condução aí de cirurgia. Mas é aqui, a gente vai estudar sobre os papéis de gênero, identidade de gênero, né? Como a sociedade vê tudo isso, qual a abertura que trouxe para essa percepção e também como as pessoas estão se relacionando e como entrou aí uma distorção sobre os propósitos de Deus sobre o homem e a mulher. Eu quero só fazer uma pontuação que existe o papel de gênero, que é como a pessoa se comporta socialmente, né, se ela comporta como homem ou mulher. E a gente tem feito um erro muito grande, que é o seguinte. Vamos então pensar. Eu sou Andréia, nasci com o órgão sexual feminino, sou mulher, né, e me vejo como mulher. Mas eu tenho todo um comportamento social mais masculinizado, né? Eu não sou muito vaidosa, eu tenho uma conduta de roupa mais pontual, mais masculina, uso uns camisetão, umas bermudas. Sabe aquele estereotipo que a gente fala assim, ah, sei lá, aquela moça ali, acho que ela gosta de mulher. A gente rotula.
Então, é esse um dos nossos erros. A gente rotula as pessoas pelos papéis de gênero que ela tem. Muitas das vezes eu posso simplesmente gostar de ter uma postura um pouco mais fechada, mais masculina, né? Mais uma conduta de roupa assim um pouco diferente, e não quer dizer que eu tenha interesse por mulher, que a minha orientação sexual seja lésbica, seja homossexual. A gente tem que tomar muito cuidado. Já viu que a gente faz também a mesma coisa com os homens? A gente olha e fala assim: ah, ele fala muito fino. Ah, ele cruza as pernas. Ah, ele gosta de usar roupa assim assado. Então aquele cara ali, ai, deve ser boiola, né? Ele deve ser então homossexual. Por causa de uma postura, a gente vai já tirando conclusões sobre a pessoa. Isso é um grande erro, não só no meio cristão, mas na sociedade toda. E eu percebo no consultório que muitas pessoas vêm toda rotulada e já com uma percepção: será, André, que eu tenho tendências homossexuais? Será que eu não me vejo como rapaz ou como mulher? Porque as pessoas falam tanto assim de mim, as pessoas já falam que eu pareço ser mais masculina ou muito feminino. Então vamos cuidar muito do rótulo que a gente coloca nas pessoas, principalmente pelo comportamento que elas têm e pela aparência. A gente pode estar errando muito e facilitando as pessoas não se entenderem bem, ok? Então, uma pontuação que eu queria com vocês. Na segunda-feira, mostra a questão de feminilidade bíblica. Qual que é o lugar, o papel que é esperado da mulher, qual é a conduta? Né? O que a gente espera que a mulher seja? É sempre frágil, é sempre fraca, sempre cuidadora, né? Então, assim, lógico que a gente tem aquelas mulheres muito fortes, mas elas são mais cuidadosas, né? São de pensar assim que vão ser mães. Então a gente tem toda uma orientação, mas vamos entender, gente. Uma mulher não é só feliz quando é mãe, uma mulher não é só feliz porque a gente já estudou sobre a questão de ser solteiro, né? Quando ela se casa, apesar que é um propósito de Deus que ela se identifique e se relacione com um rapaz, né? Construa família. Mas aqui fala principalmente, né? Descreve que como Deus pensa no coração de Deus para a mulher, que ele tem a visão sobre a habilidade da mulher de criar por meio do parto, e o tema do útero são usados em Isaías. O amor de mãe é usado também em Isaías. O amor de Deus, sua compaixão acima de qualquer amor humano, é comparado ao amor de mãe. Né? Aí traz na Bíblia várias questões sobre comparações, né? De ser mãe, de cuidar e tudo mais. Só uma pontuação: a gente não é mais mulher ou menos mulher por ser mãe ou não. Tem mulheres que não conseguem ser mães ou não têm essa vontade. Então não é o único ponto que a gente se torna mais feminina por causa da gestação, mas é principalmente por uma conduta, por um olhar de amor, de compaixão, de cuidado com o outro. Então é uma pontuação, ok? Vamos passar para a tese. Aí vai estudar sobre a masculinidade bíblica, né? Que Deus... Aqui é um ponto que eu achei bem legal. Deus, na Bíblia, usa o tema do homem e suas permutações de pai, filho, irmão e marido para retratar a si mesmo em relação ao seu povo. E que eu também achei muito interessante, que é a questão de submissão, que traz, que a gente pensa muito, né, que as mulheres são instruídas a submeterem ao marido. Mas submissão é uma palavra que tem uma conotação que é em sentido de respeito, ok? E esse respeito é para ser mútuo, um para com o outro. Não é só a mulher que precisa de respeitar o marido também, né? E também o amor deve ser pelas duas partes. Então, a gente espera o que de um homem? Né? Qual a postura que você espera de um homem? Qual é a postura que você espera de uma mulher? E a gente vai achar um pouco desse assunto na quarta-feira, quando a gente tem o hipertexto, né, que fala sobre as definições de masculinidade, feminilidade. E a gente vai evitar os extremos, né? Só homem pode aquilo, só mulher pode aquilo, né? Que a gente vai acabar criando essa questão machista, feminista. Não, não é essa a ideia, né? A ideia que a gente tem é de ter, sim, tem os papéis que é esperado de cada um. Tem as mulheres que podem fazer várias coisas, elas podem trabalhar, podem ajudar na casa, o homem pode ser o cuidador do lar, né? No sentido até de cuidar dos filhos. Mas é algo que já é esperado na Bíblia, né? Da questão do homem ser o provedor, a mulher ser a cuidadora. E no hipertexto a gente tem um resumão aí sobre sexos, né? O que a gente imagina quando a gente pensa em sexo? Definições que você imagina. Eu coloquei diferenças, né? Completude, propósito de Deus. E eu quero saber qual que foi seu hipertexto. E aí,
nós chegamos na quinta-feira, que é o auge assim da lição, que a gente fala sobre o padrão de identidade. E aqui vai falar sobre o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, que nasceram com o mesmo órgão sexual, que não é o propósito de Deus na criação. Ele criou homem e mulher com encaixe perfeito, com gêneros específicos, no sentido de conduta, de comportamento. Então, eu sou feminina, ele é mais masculino, a minha feminilidade traz algumas ações, visão sobre o mundo, a masculinidade traz outras, e esse é o propósito de Deus. Então, aqui traz permeia bastante sobre o envolvimento homossexual. E é um ponto que eu achei muito interessante aqui, eu quero trazer no resumo, que é: a prática homossexual não tem apoio bíblico, mas a igreja muitas vezes respondeu mal àqueles que lutam contra esses sentimentos. Os cristãos, independente de igreja, ok, gente? Os cristãos não são chamados a desprezar aqueles que se sentem atraídos pelo mesmo sexo, mas a receber e encorajar enquanto buscam viver uma vida cristã moralmente pura. Então, amar uma pessoa diferente não quer dizer que você apoie o ato homossexual dela, né? Amar uma pessoa que tem uma conduta homossexual não quer dizer que você apoia ela. A gente tem muito aquele termo assim, né? Eu amo o pecador, mas eu não amo o pecado. Gente, todo mundo tem pecado, todo mundo tem os seus erros. Então a gente vai medir quem que erra mais, qual que é o pecado maior que o outro. Não é isso. Mas o nosso amor para com a pessoa colabora a receber ela de forma mais agradável, acolhedora, e encorajar ela a ter uma vida mais santificada, moralmente pura. Não é condenando e batendo de frente que a gente aproxima as pessoas de Deus, né? Quem somos nós para fazer isso? E eu quero trazer para vocês um ponto da sexualidade que é assim: tem diferença entre tendência e prática. Elas são diferentes. A tendência, ela é involuntária, ok? Ela é conflitante, e é uma questão sexual. Você nasce com essa tendência, né? Ou você desenvolve essa tendência. Mas a prática é de ordem moral, é um resultado de uma escolha. Eu escolho praticar isso, né? É uma vontade que eu quero saciar. Então, tem questões que são uma tendência, a pessoa tem um desejo, uma orientação ali sobre desejo sobre o outro, do mesmo sexo, e tem a prática de que é envolver realmente com alguém do mesmo sexo. Então, tem a questão da homossexualidade, né, que refere-se a uma situação no qual o interesse sexual dirige-se a outra pessoa, e tem outra pessoa do mesmo sexo, e tem o homossexualismo, que é a prática sexual, é exercer essa homossexualidade, né? Independente se seja com pansexuais, pessoas que desenvolvem com qualquer gênero, ou com pessoas do mesmo sexo, né? Que tem vários gêneros, como eu falei. Então tem uma diferença. Não é porque uma pessoa é homossexual que ela pratica a homossexualidade. Ok? Não, ela não está vivendo o homossexualismo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, as pessoas que percebem que não conseguem, né, não tem não tem envolvimento emocional e desejo para uma pessoa de sexo oposto, ela pode ter uma vida normal, ela só vai ter uma vida de abstinência, né? Ela não vai poder se envolver, ela não vai poder se casar, né, se ela for querer trabalhar dentro do contexto bíblico. Mas é uma luta. E vamos pensar como a gente acolhe uma pessoa que está em luta, que está em conflito, que está passando dificuldades, né? Que está ali gerenciando ali todo um mal-estar, né? De desejar algo que ela vê que Deus não fica feliz. Então a gente vai acolher, não como que é a palavra, gente? Não condenar, ok? A gente não deve condenar o outro. E na sexta-feira fecha com a questão de união de duas vidas, que fala sobre o casamento, né? Que ele tem sido distorcido pelo pecado, mas ele é propósito, né, de Deus, que é para restaurar nossa pureza e nossa beleza. E eu só vou pontuar uma questão. Deus deseja que o lar seja o lugar mais feliz da terra, o próprio símbolo do lar celestial. E eu espero que nesse resumão tenha para dar uma percepção um pouquinho sobre a lição, e eu estou disponível para a gente conversar um pouco mais.